A eletricidade está em toda parte. Ela não é apenas a energia que acende lâmpadas ou alimenta nossos eletrônicos. Ela é a espinha dorsal do mundo moderno, movendo desde as mais simples ferramentas domésticas até complexos sistemas industriais e redes globais de comunicação. Mas por trás dessa presença cotidiana, existe uma longa e complexa história. Uma história que atravessa séculos, repleta de curiosidade, experiências arriscadas, disputas entre gênios e um lento caminho rumo à compreensão de um dos fenômenos mais fundamentais do universo. Neste documentário, vamos percorrer essa trajetória completa, desde as primeiras observações de propriedades elétricas na antiguidade até a revolução tecnológica e digital dos tempos atuais. A história da eletricidade começa, ainda que de forma rudimentar, na Grécia Antiga. Por volta de 600 a.C., o filósofo Tales de Mileto observou que, ao esfregar o âmbar com pele de animal, ele começava a atrair pequenos objetos como o papel. Hoje sabemos que ele havia gerado eletricidade estática por fricção. A palavra eletricidade, inclusive, vem do grego elektron, que significa âmbar. Também nesse período e em regiões diferentes, como a China antiga, já se observavam fenômenos magnéticos. Bússolas rudimentares com magnetita eram utilizadas para navegação e orientação. Mas não havia ainda compreensão ou conexão entre eletricidade e magnetismo. Na Roma antiga, textos mencionam o uso de choques de enguias elétricas como forma de tratamento para dores de cabeça. A eletricidade estava ali, mas ainda era vista como algo misterioso, quase místico. Durante a Idade Média, o conhecimento científico na Europa entrou em declínio. Porém, com o Renascimento e o surgimento do método científico, os estudos sobre eletricidade começaram a ganhar forma. No século XVI, o inglês William Gilbert foi um dos primeiros a tratar eletricidade e magnetismo de forma científica. Em sua obra De Magnete, publicada em 1600, ele diferenciou a eletricidade do magnetismo e cunhou os termos elétricos e força elétrica. Em 1663, o alemão Otto von Guericke inventou uma das primeiras máquinas geradoras de eletricidade estática, utilizando uma esfera de enxofre que podia ser girada manualmente e friccionada para produzir carga elétrica. Essas experiências não tinham aplicação prática ainda, mas pavimentaram o caminho para que cientistas do século XVIII compreendessem que a eletricidade podia ser manipulada, acumulada e talvez controlada. O século XVIII foi marcado por uma verdadeira febre experimental. Cientistas europeus exploravam a eletricidade estática com máquinas e dispositivos de demonstração pública. Um dos marcos mais importantes foi a invenção do frasco de Leyden, em 1745, por Peter van Musschenbroek. Ele permitia armazenar eletricidade em quantidades antes impossíveis. Essas baterias primitivas tornaram possível realizar experiências com descargas elétricas, estudar seus efeitos sobre o corpo humano e objetos, e criar as primeiras demonstrações teatrais da eletricidade. No mesmo período, Benjamin Franklin, nos Estados Unidos, conduziu o famoso experimento da pipa durante uma tempestade em 1752, confirmando que os raios eram uma forma de eletricidade. O estudo dos relâmpagos levou à invenção do para-raios e aumentou o prestígio da eletricidade como campo de pesquisa sério. Franklin também propôs que a eletricidade fosse uma forma de fluido, o que ajudou a consolidar a ideia de que ela obedecia a leis naturais e podia ser investigada com rigor. No final do século XVIII, o médico italiano Luigi Galvani descobriu que as pernas de uma rã se contraíam quando tocadas com metais diferentes. Ele acreditava que isso provava a existência de uma eletricidade animal. No entanto, Alessandro Volta, também italiano,
interpretou o fenômeno de forma diferente. Para ele, a eletricidade vinha da reação química entre dois metais e um fluido condutor. Em 1800, Volta construiu a primeira bateria elétrica verdadeira, a pilha voltaica. Ela consistia em discos alternados de cobre e zinco, separados por pedaços de tecido embebido em solução salina. Esse foi um marco fundamental. Agora, era possível produzir eletricidade de forma contínua e previsível. A ciência elétrica deixava de ser apenas estática e passava a ser dinâmica. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que ao passar uma corrente elétrica por um fio, a agulha de uma bússola próxima se desviava. Pela primeira vez, ficava evidente uma ligação entre eletricidade e magnetismo, duas forças antes tratadas como separadas. Pouco depois, o francês André-Marie Ampère aprofundou esse conhecimento. Ele demonstrou que fios condutores percorridos por corrente podiam atrair-se ou repelir-se, dependendo do sentido da corrente elétrica. Com isso, lançou os alicerces da eletrodinâmica, campo fundamental para entender o comportamento de cargas em movimento. Em 1831, Michael Faraday revelou o fenômeno da indução eletromagnética. Ao mover um ímã em torno de uma espira de fio, ele conseguia gerar corrente elétrica. Essa descoberta revolucionária se tornou a base de todos os geradores, motores e transformadores modernos. Finalmente, o escocês James Clerk Maxwell unificou essas ideias em um conjunto elegante de equações, as equações de Maxwell, que descrevem de forma matemática e precisa todos os fenômenos eletromagnéticos conhecidos. Sua obra selou a união definitiva entre eletricidade e magnetismo, formando o que hoje conhecemos como eletromagnetismo. Depois das descobertas de Faraday e Maxwell, a eletricidade deixou de ser apenas uma curiosidade de laboratório. Pela primeira vez, a humanidade começava a entender como gerar, controlar e usar a energia elétrica de forma prática. Era o nascimento da era elétrica. Foi nesse cenário que surgiu uma das maiores disputas da história da ciência e da tecnologia, a chamada Guerra das Correntes. De um lado estava Thomas Edison, pioneiro em sistemas elétricos nos Estados Unidos. Ele apostava na corrente contínua, onde a eletricidade flui em uma única direção. Edison já usava esse sistema em suas primeiras redes urbanas, com lâmpadas e geradores locais. Mas logo surgiu uma proposta rival: a corrente alternada, onde o sentido da corrente muda rapidamente. Essa ideia era defendida por Nikola Tesla, um inventor genial que via na corrente alternada uma forma muito mais eficiente de transmitir eletricidade. Quem apostou nele foi George Westinghouse, empresário disposto a desafiar o domínio de Edison. A disputa foi intensa e nada amigável. Edison lançou uma verdadeira campanha de medo, tentando convencer o público de que a corrente alternada era perigosa. Fez demonstrações públicas, eletrocutando animais e, num ato polêmico, participou da criação da cadeira elétrica, como forma de associar o novo sistema à morte. Mesmo assim, a corrente alternada venceu. Ela tinha uma vantagem decisiva. Podia ser transmitida por longas distâncias sem grandes perdas de energia, usando transformadores para ajustar a voltagem. A corrente contínua, por outro lado, exigia usinas próximas a cada grupo de consumidores, o que limitava sua expansão. A virada aconteceu em 1895, com a inauguração de uma gigantesca usina nas Cataratas do Niágara, que usava corrente alternada para levar eletricidade a quilômetros de distância. Era o começo das redes elétricas modernas. Essa disputa moldou o mundo como o conhecemos hoje. E a história completa da Guerra das Correntes, com todas as tensões, intrigas e genialidades, vai ganhar um vídeo exclusivo em breve aqui no canal. A eletricidade que usamos no dia a dia para acender lâmpadas, carregar celulares ou mover trens é fruto do movimento controlado de partículas invisíveis, os elétrons. Essas partículas, presentes em todos os átomos, têm carga negativa e orbitam o núcleo como pequenos planetas ao redor de um Sol.
Quando esses elétrons conseguem se mover de forma ordenada por um material, dizemos que há uma corrente elétrica. E é esse fluxo que chamamos na prática de eletricidade. Para que esse movimento aconteça, duas coisas são indispensáveis: um circuito fechado, ou seja, um caminho contínuo por onde os elétrons possam circular. Uma diferença de potencial elétrico, popularmente conhecida como tensão ou voltagem, ela cria o empurrão necessário para colocar os elétrons em movimento. Esse empurrão é gerado de várias formas. Pode vir de reações químicas, como nas pilhas e baterias. Pode surgir do movimento, como acontece nos geradores que convertem energia mecânica em elétrica. Ou ainda da luz, como nos painéis solares que transformam fótons em corrente elétrica. À medida que os elétrons se movem, eles transferem energia. Parte dessa energia é convertida em luz, calor ou movimento, dependendo do dispositivo conectado ao circuito. O comportamento da eletricidade pode ser compreendido através de três grandezas fundamentais: tensão ou voltagem, medido em volts, é a força que impulsiona os elétrons. Quanto maior a tensão, maior o empurrão. Corrente elétrica, medido em ampere, é a quantidade de elétrons que passa por um ponto do circuito em um segundo. Pense numa torneira que passa água. A corrente seria a quantidade de água que passa pela torneira e é coletada pelo balde em um determinado tempo em que a torneira estava ligada. Resistência elétrica, medido em ohm, representa o quanto um material dificulta a passagem de corrente elétrica. Pense no exemplo da torneira. Quanto mais fechada ela estiver, menos água vai cair no balde. Essas três variáveis estão ligadas por uma relação simples e poderosa: a lei de Ohm, que diz que a tensão é igual à corrente multiplicada pela resistência. Essa fórmula está por trás de praticamente toda essa engenharia elétrica moderna. Materiais como metais conduzem bem a eletricidade porque têm elétrons livres para se mover. Outros, como borracha ou plástico, oferecem alta resistência e bloqueiam o fluxo, por isso são usados como isolantes. Tudo o que usamos hoje, de satélites a cafeteiras, se baseia nesse princípio básico: mover elétrons de maneira controlada para realizar trabalho útil. É a base invisível que move o mundo moderno. Compreender a eletricidade significou não apenas entender um fenômeno natural, mas também criar as bases para as grandes revoluções industriais, científicas e tecnológicas que se seguiriam. Hoje, a eletricidade é vista como uma das forças fundamentais da natureza, intimamente ligada ao magnetismo e à luz, e descrita com precisão pelas equações do eletromagnetismo. Esta jornada, da simples atração de pequenos objetos ao controle dos campos elétricos e magnéticos, representa uma das maiores conquistas intelectuais da humanidade. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, pois foram semanas trabalhando nesse vídeo. Você também pode assistir a outros vídeos do canal.